Olá, amados, graça e paz. Bom dia, louvado, exaltado, grandioso é o nome do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, a quem nós depositamos a nossa confiança, a quem nós nos apresentamos constantemente com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. O salmista vai dizer no Salmo 33, o júbilo daquele que crê na contemplação das obras de Deus, no versículo 18 em diante, diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Porque a palavra nos diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Bem-aventurado aqueles que o temem, porque são fartos da sua misericórdia e benignidade, que se renova a cada manhã, e ao fato de não sermos consumidos. Ele é fiel e usa da sua benignidade. Bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são apagadas, porque aqueles que os olhos do Senhor estão sobre todos, seja tudo se sucede aqui a justos e injustos debaixo do sol. Mas também em Eclesiastes 3 diz que há um tempo apropriado para todo propósito debaixo do sol, um tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de afastar. Há todo um propósito para cada. Salomão vai dizer em Eclesiastes que o fim é: teme a Deus, que é o princípio da sabedoria, e buscarem o entendimento do alto para desviar do mal. Porque todos colherão segundo as suas próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam maus. Aquele que desvia do mal, ele há mais esperança, porque ele está sempre andando segundo o Espírito, e aquele que semeia segundo o Espírito, ele semeia para a vida eterna, ele semeia frutos, ele semeia segundo a justiça, e colherão os frutos da justiça, como a Bíblia nos diz, que bem-aventurado aqueles cuja confiança, cuja esperança estão no Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos falta. Nós perseveramos. Os Salmos 23, ele na verdade, uma colheita daqueles que semeiam a justiça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guarda-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na tua presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Como ele nos disse ontem, seguimos um tabernáculo celestial, um corpo preparaste, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas.
seguimos o grande profeta, seguimos o único bispo e bom pastor que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Quando ali ele encontrava com os religiosos e eles os questionavam, querendo o pegar em algum ponto, né, sendo que ele estava sendo cumpridor em todos os pontos. E já os sacerdotes, segundo o tabernáculo terreno, estavam tropeçando em vários pontos e acometidos a obedecer a todos os mandamentos. Assim como é nos dias atuais, aqueles que estão sobre a graça são justificados, mas aqueles que são obreiros da lei estão seguindo meramente doutrinas humanas, sendo guiados por ondas teológicas que vai e vem e nada os acrescenta, e ainda estão desencaminhando a muitos. Mas nós, como seguimos a nova aliança, o novo cálice, o vinho definitivo, edificamos sobre um alicerce já lançado, do qual a Bíblia diz que aquele que estiver edificando, edifique com responsabilidade. Fazemos a obra com zelo, não de forma relaxada, porque estamos fazendo não para nós, mas sim segundo o alicerce já edificado. E temos que ter zelo, porque se estamos fazendo para o Senhor, temos que ofertar o melhor de nós. E a Bíblia nos ensina que não se oferta sem obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. O próprio profeta Samuel já dizia para Saul, que foi retirado-lhe o espírito e lhe concedeu da parte de Deus um espírito ao atormentar, porque Deus, ele disse: eu sou o pai dos espíritos, eu formo a luz, eu formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo, faço adoecer, faço sarar. Ele não há um mísero caco que possa contender com ele e dizer por que fazes assim. E o profeta Samuel disse a Saul: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, é a obediência, é a reverência, é o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, e nós perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito, segundo o Espírito reto e inabalável, pelo que não tememos mal algum. A Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque a sua palavra é um escudo e um broquel, é a verdade, é uma espada de 2 gumes, mais penetrante, penetra o íntimo, sonda o intento da mente e do coração, e aquele que através do exercício constante da fé, ele tem o discernimento, ele examina os espíritos, ele tudo contempla segundo o Espírito, ele opera segundo as obras do Espírito Santo, porque importância nenhuma o que planta e o que rega, sim o que dá crescimento, a ele seja toda honra e toda glória. Os próprios anjos, a Bíblia diz que eles são os nossos conservos. O Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Eles, quando haviam um encontro com homens de fé, se prostravam diante deles, eles diziam: não façais isso, só há um digno de toda honra, de toda glória, o Cordeiro de Deus, prostrai antes diante dele. Nós somos somente conservos teus, né? E eles, assim como glorificavam e glorificam até hoje o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos dá a paz, perdão, eles, Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, se tornou um mediador entre Deus e homens e também entre os anjos. Os anjos são os ceifeiros, aqueles que vão fazer
a colheita, né, a colheita final daquele grande dia, somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho. Mas sabemos que através do anjo do concerto, ele está preparando o caminho para o Senhor, está fazendo a colheita, do qual a Bíblia diz que quando o trigo amadurecesse, seria arrancado o joio, né, no meio do trigo. O joio amarrado em feixes e lançado no fogo, e o trigo juntado no celeiro. É como ele disse, ele está juntando as ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que vence aqueles que seguem o ministério da iniquidade com o sopro de sua boca, sem intervenção humana. Porque ele está fazendo a purificação do templo, ele está derrubando a mesa dos cambistas, ele está derrubando a cadeira daqueles que vendem pombo. O zelo da casa do meu pai inflama, né, a sua ira. E ele nos ensina, ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. A ira humana não produz a justiça divina. Devemos perseverar, e ele é aquele que está purificando o tempo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que diz, eis que vem sem demora. Aleluias, ou glórias a Deus. Ele é aquele que disse, eis que trago o vosso galardão. Ele galardoa segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Alguns é como uma recompensa, outros é como um chilém, como um castigo, né, do qual muitos são os que enganam os povos e as nações, e grande é a queda e a ruína para aqueles que seguem. Segundo a Babilônia, a prostituta, a terrena, né, aquela que a Bíblia diz que enganaria a muitos. Temos que perseverar para que não sejamos influenciados segundo o padrão deste mundo, porque aquele que ama o mundo e aquilo que há no mundo, aquele que amolda segundo vãs filosofias e doutrinas meramente humanas, grande é a queda e ruína, juntamente com aqueles que perseveram ensinando segundo o ministério da iniquidade, porque chegarão até ele e dirão, Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz curas. E ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que não permitem ser influenciados por aqueles que têm uma mente cauterizada, estes são aqueles que ele dirá, vinde benditos do meu Pai, aqueles que estão à direita, né, seguindo um coração com entendimento, amando somente o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo, sabe aquele que ganha uma alma. Estes ele dirá, vinde benditos do meu Pai, porque ele cumprirá a grande promessa da terra prometida, da qual nós almejamos, a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, aonde ele disse, não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. E ali haverá júbilo daqueles que semearam com lágrimas. Ali haverá a paz, a justiça, a equidade. Ali é o Shabat, é o repouso do Senhor, aonde todo aquele que descansar da sua obra, assim como Paulo disse, combati um bom combate, né, através da fé, encerrei a carreira, guardei a fé, do qual a nossa alma acompanhará as obras juntamente com a fé. Aqueles que perseverarem com as obras de justiça, juntamente com a fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, estes repousarão no Senhor o sábado, o Shabat, o repouso do Senhor. Ali não haverá mais noite, ali não haverá mais choro, ele enxugará toda lágrima. A habitação celestial daqueles que vestem o linho fino, a veste dos santos.
onde muitos chegarão até ele nus, né? E ele dirá: onde estão as suas vestes nupciais? E não terão como se justificar diante dele, porque dele não se permite o zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Portanto, vigiai, perseverai no caminho estreito que leva à porta, do qual ele disse: eu sou a porta, ninguém vem ao Pai senão por mim. E existe uma porta larga, né, e espaçosa, onde são muitos os caminhos que levam à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Por isso, apresentai-vos diante do Senhor com um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós e nos concede, quando temos o princípio da sabedoria, que é o temor, temei diante dele, e ele nos concede esta sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, porque a vida é passageira, é como um conto ligeiro, como uma nuvem que logo se dissipa, mas quando se persevera segundo a sua justiça, há mais esperança, que a Bíblia diz que ainda que um pecador acumule os seus crimes e logo que não é castigado, continua perseverando, uma hora vem a queda e a ruína, mas aqueles que perseveram na justiça, os dias vão bens e longos nessa terra e rumo à salvação e à eternidade. Porque ainda que passe pela primeira morte, não está morto, está dormindo em Cristo. Portanto, perseverai em mais um dia, perseverai buscando o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus. Manter no temor se alcança a sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra. A vida é muito rápida, passageira, como uma erva logo arrancada, murcha. Se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, é enfado e canseiro. Mas quando contamos com a sua misericórdia e benignidade, ela se renova a cada manhã. Muitos homens, pela fé na antiga aliança, foram fartos de dias, viveram com temor, do qual tinham a sabedoria, e por crerem alcançaram a salvação, a vida eterna. Quando aquele espetáculo ali em Sião, quando ele disse: está consumado, recebe o meu espírito, Pai, a Bíblia diz que houve tremores, um grande tremor, né, e os sepulcros se abriram, e muitos viram os santos, né, que ali ressuscitaram. E assim será nos últimos dias, do qual nós estamos vivendo. Ele virá na nuvem, na glória e o poder do Pai com seus anjos, buscar um povo bem disposto, um povo bem preparado. Aqueles que estiverem dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem de pé, né, subirão, e muitos são os que serão sepultados, né, aqueles que não alcançarem a ressurreição, aqueles que forem para a vergonha. Lembrai-vos, né, da parábola onde diz que Lázaro, os anjos o levaram, né, já o rico foi sepultado. O rico ficou numa tormenta com a língua ressequida, né, o rico que usufruiu o melhor dessa terra e do mundo, enquanto Lázaro mendigava, e agora estava a usufruir o melhor nas regiões celestiais, e havia um abismo entre eles. Nem Lázaro podia passar para onde estava o rico, bem como não queria, e muito menos o rico que estava sepultado ali naquela tormenta podia alcançar aonde Lázaro estava. Portanto, buscai sempre a sabedoria do alto, o entendimento do qual se desvia do mal, para que alcance, né, a salvação, a vida eterna. Alcance a sabedoria devida para ser bem sucedido aqui na terra, né? Devemos usufruir, gozar dos bens que Deus nos concede,
porque ele se alegra, ele é aquele que se alegra em nos suprir das nossas necessidades, da qual ele nos ensina a não andar com solicitude dessa vida. Mas as riquezas jamais podem satisfazer a nossa alma, né? Devemos estar sempre em primeiro lugar buscando o reino dos céus e a sua justiça, porque não devemos amar nada acima dele. Ele tem que ser a nossa prioridade. Quando assim perseveramos, agradamos o coração de Deus, seguimos segundo o coração de Deus, com entendimento, do qual é o seu princípio, né, da sabedoria, o temor e o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque assim, quando perseveramos, ele agrada, ele vê a perseverança em nós. E em mais um dia que se inicia, perseverai, meditando na sua palavra, vigiando e orando sem cessar, porque os dias são maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, o qual Jesus disse, quando ele viesse, por acaso encontraria fé na terra. Por isso perseverai, porque os sinais estão eminentes, e muitos são os que dormem. Filhinhos, por que dormis? Já és a derradeira hora. Perseverai aqueles que têm o discernimento, exortai no dia chamado hoje, para que aqueles que venham se arrepender alcancem daquilo que ele é riquíssimo, e não divide, mas nos compartilha um coração contrito e arrependido através do seu espírito reto e inabalável, a honra, a glória e a imortalidade. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.